A paz, galera, tudo bem? Aqui é o Bruno da Ungil e hoje eu estou aqui com o pastor Leonardo Meyer e nós estamos aqui para falar sobre tatuagem e piercing. Pois é, será que vai ser polêmico? Fica ligado com a gente até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, vamos lá, pastor, para começar... A paz do Senhor. A paz do Senhor. Muito bom ter o Senhor aqui. Amém. Hoje nós gravando juntos, é a primeira vez. É a primeira vez, é verdade. E a gente vai começar com uma pergunta fundamental. Será que é possível nós dizermos que tatuagem, piercing é pecado, biblicamente? Olha, Bruno, a Bíblia não é clara a esse respeito, não é? Não há uma afirmação que nos permita afirmar que é pecado ou que não é. Na verdade, existem duas passagens bíblicas que são utilizadas para aqueles que principalmente acham que é pecado, mas que podem dar uma luz, uma pista para nós entendermos qual é o propósito de Deus com esse assunto, né? O primeiro versículo, eu tomei nota, está em Levítico, capítulo 19, versículo 28, que diz assim: não façam cortes em seus corpos por causa dos mortos, nem tatuagem em si mesmos, eu sou o Senhor. E Deus falou isso, Bruno, porque era costume dos povos da época, dos povos que estavam ao redor de Israel, eles marcarem os seus corpos com símbolos, com o nome dos seus deuses. Então Deus deu essa proibição a Israel, dando a ele uma ideia de que ele era um povo diferente, ele era um povo distinto, era um povo que deveria se diferenciar dos povos ao seu redor. E isso fica bem mais claro quando nós lemos o outro verso que eu mencionei que existe, que está em Deuteronômio capítulo 14, versículos 1 e 2, que diz assim: vocês são os filhos do Senhor, do seu Deus. Não façam cortes no corpo, nem rapem à frente da cabeça por causa dos mortos, pois vocês são o povo consagrado ao Senhor, ao seu Deus. Dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para serem seu tesouro pessoal. Entendi. Então, por esses textos que o senhor mostra, existia uma motivação por trás das marcas, por trás dos ferimentos, por trás de tudo que esse povo fazia. Exato. Pelo fato de todos os povos terem esse costume, isso de certa forma os tornava iguais, não é? Porque cada um tinha a marca do seu Deus, da sua fé, os nomes dos seus deuses, e como todo mundo fazia isso, os tornava iguais. E Deus queria distinguir o seu povo de uma maneira especial. Entendi. Então a proibição não veio, o problema aqui não era a marca, era a distinção, entendeu? Era a identificação do povo. Esse era o maior problema. Por isso que a gente diz que a Bíblia não afirma que exista uma proibição clara, porque na verdade Deus estava falando: olha, vocês têm que ser diferentes. Então o problema aí não era a marca, era a diferenciação. Então existe uma importância, dá para perceber que no coração de Deus, na vontade de Deus, existe uma importância que o seu povo, que aquele que crê em Deus, ele de alguma forma seja reconhecido, ele seja diferente do restante do povo, para que a identidade de Deus apareça através dessas pessoas. Exatamente. Eu gosto sempre de dizer que a Bíblia é um livro de princípios e não de modelos, né? Os modelos bíblicos às vezes podem nos decepcionar, porque muitos causaram escândalos e pode ser frustrante às vezes você imaginar que alguém que tenha agido mal tenha sido aprovado por Deus no final, mas a verdade é que a Bíblia mostra apenas que os princípios de Deus são válidos para quem erra e para quem obedece. Então os que obedeceram a Deus, mesmo tendo errado a princípio, foram restaurados. Os que não obedeceram a Deus, nem obedeceram os seus princípios, permaneceram perdidos, né? Então a Bíblia é um livro de princípios. E eu entendo que existam dois princípios básicos embutidos aqui nessa passagem, principalmente no texto de Deuteronômio, que o primeiro dele é o princípio da identidade. Né? Que é aquilo que nós estamos já falando aqui, né? A que povo eu pertenço? Né? De que povo eu faço parte? É uma pergunta que eu tenho que fazer antes de tomar a decisão de fazer ou não uma tatuagem, de colocar ou não um piercing
ou fazer qualquer outra coisa, porque o princípio da identidade não serve apenas ou exclusivamente para essa questão, mas para qualquer outro assunto que eu queira fazer. Então, se eu entendo que eu, como membro, participante do corpo de Cristo, do povo de Deus, eu tenho que entender, isso faz parte dos costumes do povo de Deus ou não? Não é? Isso me identificaria como sendo participante do povo de Deus ou não? Não é? Então, alguns textos bíblicos podem nos ajudar a lembrar disso. Eu marquei alguns aqui. Por exemplo, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos novas criaturas. Nós somos um tesouro particular de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, se eu trago para minha memória esses textos, essas verdades que representam a minha identidade pessoal como servo de Deus, eu começo a ter facilidade em decidir se vale a pena ou não eu fazer a tatuagem ou colocar o piercing, ou fazer, como eu já disse, qualquer outra coisa. Então a gente está indo um pouco além, é fantástico isso, porque a gente está indo um pouco além da questão do posso, não posso fazer a tatuagem, se é pecado ou não é. Mas isso reflete, esses textos refletem se eu faço parte ou não do povo de Deus, quem eu sou, a minha identidade. É muito mais do que saber se eu vou pecar ou não vou pecar, ou se pode ou se não pode, se deixam ou se não deixam. Como eu me sinto, como eu me enxergo, como eu vejo quem eu sou em Deus, né? Como isso reflete o meu relacionamento com Deus, isso é fantástico. É exatamente isso. Quer dizer, a questão da identidade que eu disse, né? Quando você percebe que você faz parte de um povo, então você precisa ver se isso que você quer fazer, ou viver, ou praticar, seja lá o que for, é conveniente ou não a você como servo de Deus. Né? Então, como você mesmo acabou de falar, não se trata apenas do fazer ou não, pode ou não pode. Tá? Você vê que Deus não fala nada da marca, Ele fala do costume do povo e da diferenciação. Deus fala, não é que eu não quero que vocês ponham marca em si, eu não quero que vocês sejam iguais. O princípio por trás do versículo vocês não podem ser iguais a eles. Se eles fazem isso, você não deve fazer, porque você é povo especial, você é alguém que foi escolhido por Deus. Então esse princípio da identidade é uma coisa muito forte, de saber quem eu sou e fazer, na minha opinião pelo menos, fazer ou não uma tatuagem, ou colocar um piercing, ou a maneira como o jovem principalmente se veste, na verdade nada mais é do que uma busca de identidade. Né? Ou ele está tentando se identificar com um grupo, ou ele está tentando mostrar que ele faz parte de um grupo, ou então ele está querendo mostrar a sua identidade através da sua independência de fazer ou não alguma coisa, de se vestir de uma forma determinada, que às vezes é contra a média geral, né? Choca um pouco a média geral, mas isso faz com que ele mostre, não, eu sou assim, entendeu? Então tudo tem a ver com a identidade da pessoa. Uau, então galera, já se liga aí nessa dica. Você precisa refletir quem você é em Deus. Aquilo que você faz, quem você é, o que você aparenta, precisa mostrar que você serve ao Senhor, que você pertence ao povo de Deus. Eu queria aproveitar, Bruno, para falar um pouco também do propósito, né, que é o segundo princípio que eu vejo aqui. Em Efésios, capítulo 1, versículo 11 e 12, diz assim: Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, ou seja, Deus. Então Deus tinha um propósito ao me escolher, né? Segundo o conselho da sua vontade. O versículo 12, ele completa isso de uma maneira extraordinária, porque ele diz, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Quer dizer, eu fui escolhido por Deus conforme o propósito que Deus tinha para a minha vida, e esse propósito é ser para louvor da glória de Deus. Ou seja, a minha vida deve servir para que Deus seja glorificado. Pastor, seguindo essa reflexão, Deus nos escolheu simplesmente no espírito, a gente vai ser salvo, ou essa questão de corpo, da marca no corpo, da tatuagem, do piercing, ela vai refletir em alguma coisa para nós? Bom, como eu disse, nós temos que sempre buscar na palavra de Deus a resposta, né? Se nós estamos falando das coisas de Deus, nós temos que falar da palavra de Deus. E na palavra de Deus há uma resposta para isso também, né? Está em
1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20 diz assim, presta atenção, que interessante como isso vem de encontro a esse tema. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Olha outro versículo. Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Uau. Eu acho que isso fecha a questão de uma maneira extraordinária, né? Porque deixa claro, Jesus morreu na cruz não foi só para resgatar a minha alma, ele resgatou o meu corpo também. Eu sei que a carne e o sangue não herdará o reino de Deus, mas ele resgatou o meu corpo para ser, enquanto nessa terra, para ser templo, para ser habitação do Espírito Santo de Deus. Então, ao tomar a decisão, ao questionar se eu devo ou não fazer uma tatuagem, ou colocar um piercing, ou fazer qualquer outra coisa, eu tenho que ver que se isso de alguma maneira vai afetar o meu corpo enquanto templo, enquanto habitação do Espírito Santo de Deus. E o senhor falando sobre isso agora, me veio à mente um texto da Palavra de Deus que diz que houve um tempo em que nós, enquanto estávamos no pecado, apresentávamos o nosso corpo como membros de injustiça. Né? Nós praticávamos o pecado, praticávamos injustiça, mas agora que nós servimos a Deus, nossos membros, o nosso corpo precisa ser como um instrumento de justiça, para Deus. Exato. É daí que vem o entendimento, por exemplo, alguém que antes de conhecer o Senhor Jesus, que tenha feito tatuagens, enfim, tenha feito todas as coisas que ele queria fazer, seja com tatuagem, com piercing, qualquer outra coisa, mas ele não tinha o conhecimento da palavra de Deus e não teve a oportunidade, como nós estamos dando a vocês aqui, a oportunidade de refletir sobre esses princípios, né? Que eu não vou sair daqui dizendo, olha, é pecado ou não, eu vou sair daqui dizendo, há princípios que podem guiar a sua decisão, que podem guiar a sua escolha. Então observe os princípios, pensa sobre isso, ore a Deus, pede a direção do Espírito Santo de Deus para que lhe oriente se isso é bom ou mal. Agora, as pessoas que não conheciam a Jesus antes como seu Salvador vão vir do jeito que estão, não é? E elas vão poder testemunhar isso, não é? Claro que não vão obrigar elas agora a, de alguma maneira, se livrar daquilo, porque tem coisa que não vai dar para fazer ou vai ser muito difícil de fazer. Muito bom o senhor falar sobre isso. Porque vem aí uma outra pergunta que muitos de nós jovens ouvimos e alguns de nós fazemos. Se eu já sou tatuado, se eu já cheguei com tatuagem na igreja, como deve ser o meu comportamento? Eu devo fazer alguma militância a respeito disso? Ou como eu devo me portar diante disso? Eu cheguei na igreja, hoje eu já sou tatuado, eu não posso voltar atrás e tirar, né? Como o senhor mesmo disse agora. Então, como eu preciso me comportar diante dessa situação? Bruno, precisa ficar bem claro aqui que precisa ser evidente para todos nós que a tatuagem em si não vai determinar o meu comportamento, né? Então, alguém que já tem uma tatuagem, isso não quer dizer que ele não será capaz de se manifestar como filho de Deus, como membro do corpo de Cristo. Perfeito. Isso precisa ficar bem claro. Agora, entendamos uma coisa, nós estamos falando de alguém que já conhece a verdade e pode ter essa experiência de buscar de Deus, do Espírito Santo, a direção de fazer ou não. E de uma outra pessoa que nunca teve essa oportunidade e fez, mas que agora está no meio de um povo que não tem, na sua maioria, o costume de fazer, né? É claro que nós aprendemos, temos sido ensinados e temos ensinado que nós não podemos discriminar as pessoas por causa dessas coisas. E vamos recebê-las com todo amor, porque independentemente dessas marcas, ela vai para o céu, o nome dela vai ser escrito no livro da vida, isso tem que ficar bem claro para todos nós, tá? Agora, ela, com essas marcas, ela vai poder testificar diante dos irmãos, né? Que aquilo foram marcas que ela fez naquele tempo, talvez ela não fizesse novamente agora, talvez se ela tivesse a oportunidade de escolher, ela não fizesse novamente, mas que agora ela está mostrando que antes, na sua ignorância, ou ignorância no sentido de que antes ela não tinha o conhecimento necessário das coisas espirituais a esse respeito, então ela tomou decisão de fazer, mas agora ela prefere ser guiada pelo Espírito de Deus. O testemunho dela vai mostrar
vai mostrar que ela é uma pessoa transformada, que ela é uma pessoa mudada, tá? E claro que essa pessoa, quando em confronto com alguém que não seja cristão, que pode ser questionada a respeito, aí ela vai ter que explicar. Ah, mas você é crente, mas olha as marcas que você tem. Ela fala, não, isso aqui aconteceu antes, olha, eu agora tenho outras marcas que não são visíveis aos olhos naturais, mas eu tenho as marcas de Cristo no meu coração e na minha alma. Né? Uau, eu não sei, eu acho que isso responde um pouco à questão, né? E temos mais uma pergunta para fechar. O senhor, como pastor, né, e muito experiente nessa área, nós temos líderes e pastores que constantemente precisam lidar com a situação de receber essas pessoas. Às vezes, esse líder ou esse pastor, ele está num contexto de uma igreja que não tem o costume, né, de ter pessoas, entre elas, que têm tatuagens, piercings, mas ele recebe um jovem, né, nessas condições, que vem já com essa marca, né, do mundo. E como ele deve administrar essa situação? Existe alguma forma dele receber esse jovem, para que esse jovem se sinta acolhido, para que esse jovem não se sinta discriminado diante da igreja? Você tocou numa questão extraordinária e fundamental, que é a questão do recebimento da igreja, né? Nós temos que entender que, como igreja, nós temos que estar de braços abertos para receber todas as pessoas, e elas virão como estão. Não importa a situação, elas devem ser recebidas. Elas não continuarão como são, na medida que o próprio Espírito vai trabalhando na sua vida. Então, às vezes, hábitos que ela tenha, costumes de linguagem que ela tenha, o próprio Espírito vai, pouco a pouco, vai mudando o comportamento dessa pessoa. Agora a igreja deve receber com todo carinho, de braços abertos, porque para essas pessoas e por essas pessoas também Jesus morreu na cruz, tanto quanto para os demais. É verdade, pastor. Então é isso, galera. Muito obrigado, pastor, pela sua presença. Muito obrigado por essa contribuição. Eu tenho certeza que muitos de nós fomos edificados e instruídos a respeito desse assunto. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, alguma dúvida sobre tatuagem, sobre piercing ou sobre qualquer outro assunto que você queira tratar conosco, manda nos comentários aí a sua dúvida, escreve pra gente. A gente vai ter o maior prazer em poder te responder, em poder conversar com você sobre o assunto. Obrigado, pastor Leonardo. Eu queria, ao encerrar, agradecer a oportunidade, porque é um assunto tão importante, né? E tem tanta gente sofrendo até. Talvez entre vocês que estão nos assistindo, exista alguém que sofra por causa disso, né? Porque fez ou porque quer fazer, né? Então eu espero ter deixado claro que a questão não é o que você deve fazer, mas não é a questão se você pode ou não, fazer, mas se você deve ou não fazer. Leve em consideração essas coisas. Será que eu devo fazer? Será que isso vai trazer glória ao nome do Senhor? Será que isso não vai escandalizar alguém? E tem um ponto, Bruno, que nós não tocamos, mas só mencionar, sim, que há a questão também de usar tatuagem de piercing também pode fazer com que a pessoa seja discriminada, né, na sociedade. Isso pode afetar a vida dela e ela não ter oportunidades que talvez poderia ter. Infelizmente, isso é uma realidade, né, de pessoas às vezes serem discriminadas na busca de um trabalho, por exemplo, porque são tatuadas, sim, ou porque usam piercing. Então isso é uma realidade. Então é importante que você entenda isso, que você compreenda e entenda que tanto a tua identidade, como o teu propósito estão ligados com a tua submissão a Deus. Se você for submisso a Deus, se você for submissa a Deus, o Espírito Santo de Deus vai guiar você e vai dirigir você quanto à tomada de decisão a respeito desse e de tantos outros assuntos importantes para a sua vida. Amém, pastor. Muito obrigado. Lembre-se, faça a escolha certa, seja guiado pelo Espírito Santo, busque a Deus, busque orientação de Deus. Nunca faça nada inseguro, nunca faça nada na dúvida. Faça na certeza de que Deus está com você, de que Deus te apoia na sua decisão, porque esse é o melhor caminho a seguir. Que Deus te abençoe, se inscreve no nosso canal, dá o seu like, compartilha com a galera esse vídeo. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar desse vídeo, independente da polêmica, independente se você é tatuado ou não, se você curte ou não, eu tenho certeza que esse assunto pode edificar a vida de muitas pessoas. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Somos um.